Olá, meu nome é Clayton Almeida, eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, e em conjunto com as minhas colegas a Ana Pereira, a Karina Baltor, a Thaisa Duarte e o nosso professor e orientador, professor Stefan, a gente tem a honra de trazer ao Congresso Científico do Trauma o nosso trabalho intitulado de Traumatismo Crânioencefálico e os aspectos econômicos do tratamento na saúde pública, com enfoque em uma análise epidemiológica no Triângulo Mineiro e na análise e no Alto Paranaíba. Bom, resumidamente, o TCE é caracterizado como uma lesão cerebral causada por um fator externo, diverso, a nível de encéfalo, couro cabeludo, meninge, etc. Ele é classificado em três tipos: leve, moderado e severo, de acordo com a escala de Glasgow, que vai verificar principalmente abertura ocular, resposta motor e resposta verbal. Nessa figura 1, a gente pode verificar um sangramento por lesão de couro cabeludo, que o ATLS da 10ª edição traz para a gente. Além disso, tradicionalmente, a história do paciente, que é o padrão ouro para o diagnóstico do TCE, mas é preciso atentar também para os critérios de exames de imagem, principalmente de tomografia, que em quadros leves precisam ser obedecidos alguns critérios que a gente não vai abordar nessa apresentação. Bom, o TCE a gente constata que é sim uma questão de saúde pública no Brasil. Alguns trabalhos estimam mais de 125 mil admissões por ano, com 9.700 mortes e um custo de mais de 156 milhões ano. Além disso, ele é uma epidemia silenciosa. A gente pode fazer uma associação do TCE e os acidentes de trânsito, que são recorrentes. Além disso, citamos também os atropelamentos, violência urbana e etc. Além disso, por ser um país continental, muitos locais onde o paciente sofre o trauma, às vezes está um pouco longe do centro de referência, o que pode piorar o prognóstico do paciente e levar a algum dano, né, neurológico em consequência desse trauma e dessa demora até chegar ao centro hospitalar. Nosso objetivo é descrever o perfil epidemiológico desses pacientes internados e avaliar principalmente o impacto econômico das internações na saúde pública. Nossa metodologia, a gente selecionou as 10 principais cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Entre elas, cito como destaque Uberlândia e Uberaba. A gente fez uma coleta de dados secundários com base no Sistema de Informações Hospitalares do SUS, disponibilizado pelo Ministério da Saúde. A gente fez uma seleção de dados de interesse com base pacientes com traumatismo craniano, internados de abril de 2015 a abril de 2020, nessas 10 cidades que a gente citou no slide anterior. A gente fez uma análise e um processamento dos dados para ver perfil dos pacientes, incidência, mortalidade da patologia, custos, tempo médio de internação e etc. Em relação aos resultados, a gente viu que teve 5.684 internações, destes, 600 evoluíram a óbito, e uma taxa de mortalidade de 10,56 nessas 10 cidades. No gráfico da figura 2, a gente pode verificar em azul que as cidades em destaque, Uberlândia e Uberaba, registraram o maior número de hospitalizações. Uberlândia, em relação à sua população, teve 3,32 por mil habitantes, e uma taxa de mortalidade um pouco acima da média dessas cidades, 13,4%. Em seguida, a gente vê Uberaba com a taxa de incidência de 5 por mil habitantes, um pouco acima que Uberlândia, porém com a taxa de mortalidade um pouco abaixo, 7,42%. A gente vê ainda que Iturama e Prata foram as cidades que menos tiveram hospitalizações e nenhum paciente no período em questão evoluiu a óbito. Bom, em relação ao perfil epidemiológico, a gente verifica que 74% dos pacientes eram do sexo masculino, predominantemente se autodeclaram brancos. Além disso, verificando a distribuição das internações com base na faixa etária, a gente verifica que a maioria são realmente homens, em azul aqui. A faixa etária mais acometida por essa patologia é de 20 a 39 anos, ou seja, a população jovem, que está inserida na população economicamente ativa, o que nos salta aos olhos para uma análise um pouco mais criteriosa, uma vez que o Estado precisa dar atenção para essa população. Bom, em relação ao impacto econômico do TCE, a gente verificou que a média de permanência das internações em decorrência
dessa patologia, foi em média de 7 a 8 dias que essa pessoa teve que ficar internada. Foram contados os dias entre a baixa e a alta. Dentre esse impacto econômico, a gente constatou que foram gastos 16.203.288 reais. Dentre esse valor, 33% foi destinado para serviços hospitalares e 17% para serviços profissionais, o que gerou um valor médio de internação para as cidades, de todas essas 10 cidades, de R$ 2.850. Além disso, Uberlândia foi a que onerou mais o sistema de saúde, uma vez que desses 16 milhões ela onerou 65%. Bom, a gente conclui, a gente construi esse mapa conceitual justamente para concluir que o TCE é sim uma patologia grave, muito onerosa ao Estado, principalmente por afetar uma população economicamente ativa. A maioria da população, como verificamos, estava entre 20 e 39 anos. Além disso, ocasiona altos gastos hospitalares e a gente também verifica uma perda econômica laboral, uma vez que o TCE, além de afastar o paciente, como vimos, ele fica entre 7 e 8 dias internados, ele tem a reabilitação. Além disso, a gente viu que o TCE ele tem um alto potencial incapacitante e muitas internações hospitalares elas podem até ajudar o paciente, só que ele vai ter algumas consequências a curto e a longo prazo. A gente verificou também que, majoritariamente, o TCE ele pode ser evitado, mas a gente conclui que necessita sim de medidas eficazes de prevenção e condutas terapêuticas, tal como as abordagens multidisciplinares do hospital, o apoio familiar principalmente, o atendimento especializado a essas vítimas que após sair do hospital vai precisar de um tratamento, uma reabilitação, para que a gente tenha uma redução desse impacto do traumatismo crânioencefálico na nossa sociedade mineira. Essas são as nossas referências que a gente usou na nossa construção, nosso resumo e nosso slide, e agradecemos a oportunidade ao Congresso Científico do Trauma por esse evento.